Alô, meu querido, fala minha querida, olha só, vamos continuar aqui no tópico de sexologia forense. E doutor, sexologia forense é um dos assuntos dessa aula, um dos que mais vem caindo justamente por conta de terminologia. Quando nós trabalharmos as chamadas parafilias juntamente com os distúrbios sexuais, a nomenclatura que você tem que levar muitas vezes para a prova, você vai perceber que, por exemplo, a VUNESP, o CESP-NB, eles já se utilizaram dessas nomenclaturas porque são nomenclaturas, além de serem muito peculiares, são muito específicas da área. Então agora, permita-me, por favor, entrar com você na parte do infanticídio. Doutor, para nós falarmos um pouquinho a respeito do infanticídio, eu tenho que fazer a caracterização topográfica do Código Penal dentro dos crimes contra a pessoa e especificamente dentro dos crimes contra a vida. Então, quando você estuda lá com o seu professor de Direito Penal, crimes contra a pessoa, existem os crimes contra a vida. Nos crimes contra a vida, você encontra basicamente 4 crimes. Você encontra o homicídio, induzimento, instigação e auxílio a suicídio, o infanticídio e as formas de aborto. Então, nesse caso, quando a gente trabalha com infanticídio, eu estou topograficamente localizado no artigo 123 do CP. Quando você fazer a leitura do dispositivo, você vai perceber que trata-se de um crime que vai ser processado e julgado perante o tribunal do júri. Doutor, só existe um crime contra a vida que não vai para o tribunal do júri, que é o crime de homicídio culposo. Todos os outros necessariamente dolosos vão ser apreciados perante o tribunal do júri. Isso também é importante que você se lembre aqui quando a gente trabalha com infanticídio. Por isso que na hora de se estabelecer a prova médico-legal a respeito do tópico, você tem que saber o tipo de juiz, o tipo de jurado que você vai estar lidando ali na prática. Então vamos lá. O que vem a ser o tipo legal do infanticídio? Primeiro, quem mata o próprio filho sob influência do estado puerperal durante ou logo após o parto. Olha só, quando eu cito para você quem mata o próprio filho, doutor, se você for pegar o posicionamento da doutrina majoritária e do CESP e o UNB, entende-se que trata-se de crime próprio. Pedro, por que crime próprio? Porque nesse caso não é qualquer pessoa. O sujeito ativo é só quem mata o próprio filho, olha só, pode ser o pai ou pode ser a mãe. Só que o pai sozinho nunca cometerá esse crime, porque é obrigatório também que haja acumulação das outras duas características. Doutor, o pai sozinho não entra em influência de estado puerperal. Necessariamente tem que ser a mãe. Pedro, mas o que é sob influência de estado puerperal? Doutor, puerpério e estado puerperal são coisas diferentes para a medicina legal. Aqui nós vamos ficar justamente na influência do estado puerperal. Influência de estado puerperal diz respeito ao momento em que se inicia o trabalho de parto até um período pouco depois, até, de acordo com a doutrina majoritária, de 2 a 3 meses posteriormente ao parto. Então, esse chamado estado puerperal que você tem que lembrar é um estado exclusivamente de mulher. Homem não sofre estado puerperal porque o homem não engravida, filho. E no estado de gravidez, como você pôde ver aqui comigo também, existem níveis hormonais de progesterona e estrógeno mais elevados do que o convencional. Se existe um nível muito elevado desses hormônios, é comum que a mulher ela muitas vezes apresente alguns tipos de psicoses ou até mesmo uma certa não afinidade com o seu filho no momento do nascimento. Então, isto vem a ser o estado puerperal. É um estado transitório que toda mulher sofre no momento em que houver o parto até 2 a 3 meses depois, a depender das circunstâncias. Tem mulher que dura dias apenas e tem outras que duram um pouco mais. Tudo bem? Inclusive, o nível de intensidade varia entre as mulheres, pelo menos isso de acordo com a doutrina médico-legal. Então, primeiro, quem mata o próprio filho, portanto, trata-se do sujeito ativo próprio, crime, portanto, crime próprio. Pedro, mas eu já ouvi falar que o crime de infanticídio, algumas vezes, ele é classificado como crime de mão própria. Doutor, esse não é o posicionamento mais recente que nós temos, por exemplo, da banca CESP-NB e da doutrina majoritária. Para a doutrina majoritária, trata-se de forma própria de crime, tá? E durante e logo após, quando eu trabalho com durante ou logo após, o que você tem que saber? Se durante o parto, olha o lapso de tempo. Durante o parto, por exemplo, a mulher vai e fecha as pernas na expectativa de não deixar que aquela criança saia
ali com vida. Pronto, durante ou logo após o parto. Você percebeu que infanticídio não é matar criança? Doutor, se infanticídio não tem nada a ver com matar criança é homicídio qualificado, doutor. Então, infanticídio exige que existam essas 3 características aqui para que seja tipificada a conduta de acordo nos termos do Código Penal, tá? Agora, eu preciso fazer dentro das perícias um lapso bem importante com você no que tange a limitação de idade. Doutor, quando a criança está no ambiente intrauterino, ela está com âmino em todas as suas cavidades e a sua respiração advém do cordão umbilical por meio do sangue materno. Tudo bem? A partir do momento em que ele nasce, é obrigatório que seja cortado esse cordão umbilical e que essa criança respire. Se essa criança respirar, significa, você há de convir comigo, que ela nasceu viva. Então, olha só as diferenças que eu tenho que fazer dentro da perícia. Primeiramente, detectar se a criança nascida, ela já nasceu morta, chamado aqui no nosso caso de natimorto. Doutor, o que é um natimorto? É aquela criança a partir da 22ª semana com pelo menos 500 gramas de peso. Se ela nascer sem vida, ele é um natimorto, óbvio. O infante nascido e o feto nascente é esses dois que a medicina legal busca separar. Pedro, por quê? No feto nascente, o bebê, ele não respirou, ou seja, ele nasceu vivo, mas ele não respirou e acabou morrendo. Doutor, se ele não respirou, significa que na verdade não existia vida ali. Tudo bem? Ele não teve atividade de respiração. Enquanto no infante nascido, ele de fato respirou, chorou e se tornou posteriormente o chamado recém-nascido. Então, recém-nascido, para a medicina legal, é até o 7º dia, para a pediatria é até o 30º. Tudo bem? Basicamente, essa é a diferença que se faz entre recém-nascido e feto nascente. E também o infante nascido. Tudo bem? Então, basicamente, esses dois aqui que a medicina legal tenta diferenciar. Por quê? Se a criança nasceu viva, necessariamente ela vai ter que chorar, não vai? Depois o pediatra geralmente dá um tapa ali na bunda do neném para ele chorar e para ele aspirar gases e muitas vezes engolir gases. E doutor, para saber se ele nasceu vivo ou não, para detectar essa questão da respiração, o que se tem feito em relação às perícias? Vem comigo. As chamadas docimásias ou docimasias. Depende do autor que você pegar, tá? Nós vamos utilizar uma nomenclatura chamada docimásia. As chamadas docimásias existem mais de 20 catalogadas nos livros de medicina legal, doutor. Mais de 20, Pedro? É. Só que existe uma clássica que sempre cai e outras 3 que poderão também ser utilizadas aí pela sua banca na hora de trabalhar com as chamadas docimásias. Vamos lá tentar entender um pouquinho? A primeira docimásia que eu quero trabalhar com você é a chamada docimásia hidrostática de Galeno. Doutor, sem dúvida é a que mais cai em prova e já foi cobrada, por exemplo, pela VUNESP, lá na prova de perito criminal de São Paulo. Então, quando eu pego a docimásia hidrostática de Galeno, basicamente essa docimásia ela é formada por 4 fases. Como é que funciona essas 4 fases? Toda docimásia visa detectar análise de gases, na verdade a presença ou não de gases dentro da estrutura pulmonar ou de demais órgãos também. Na docimásia hidrostática de Galeno, o que se busca é a seguinte tese, olha só, primeira fase, eu vou retirar a árvore brônquica do cadáver, tudo bem, daquele cadáver, eu vou retirar desde a fase da traqueia, brônquios, bronquíolos e o pulmão propriamente dito e vou colocar pelo menos boa parte dessa árvore, essa árvore brônquica em um tanque. Esse tanque, esse pedaço pode ser até mesmo um balde grande, alguma coisa do tipo, eu vou preencher 2/3 com água, tudo bem? Eu vou preencher esse tanque com 2/3 de água e vou colocar a árvore brônquica ali em cima. Doutor, se ela boiar, é porque houve, de fato, contato com gases. Portanto, densidade baixa, ele vai ficar lá em cima, boiando ali em cima, tá? Se a criança, de fato, respirou. Agora, Pedro, a primeira fase demonstrou que a árvore brônquica, ela afundou lá na água. Ela veio parar aqui no fundo do recipiente. Faça a segunda fase.
Na segunda fase, eu vou cortar principalmente as regiões do hilo, que é aquela região que vai ramificar os brônquios, tudo bem? Assim como retirar algumas partes de brônquios também e da própria traqueia. Cortar um pouco mais isso daí para ver se às vezes não é o peso que levou isso lá para o fundo do recipiente. A segunda fase, portanto, seria o corte no hilo e nos brônquios, para se detectar se houve de fato essa situação. Se você cortou aqui dentro e ele permaneceu no fundo, você vai para a terceira fase. A terceira fase busca-se cortar pequenos pedaços dos pulmões mesmo, ok? Pequenos pedacinhos para que eles fiquem bem mais leves e, se houve contato com o oxigênio, você concorda comigo que eles vão subir, eles vão boiar. Então, a terceira fase você tem pequenos pedaços. E na quarta fase? Doutor, na quarta fase você vai pegar uma colher ou algum tipo de objeto longo e vai pressionar aquele pedaço de pulmão que está lá no fundo. Se sair bolha é porque o teste deu positivo. Se não sair nada, de fato essa criança já nasceu morta. Doutor, qualquer uma dessas fases, se for constatada a presença de gases, significa que essa criança respirou. Portanto, possivelmente houve o crime de infanticídio. Tudo bem? Então essa é uma das perícias que mais deve ser observada por você, principalmente no que tange essas fases que eu também deixei muito bem discriminado aí no seu material para você dar uma olhadinha. Vamos falar também de mais uma docimásia, que é a docimásia gastrointestinal de Breslau. Essa aqui também cai bastante. Pedro, por quê? Doutor, você concorda comigo que se a criança chorou, ela muitas vezes engole gases. E se ela engole gases, esses gases vão parar no seu trato gastrointestinal. Na docimásia gastrointestinal de Breslau, o que se faz é cortar um pedaço do intestino pequeno e colocar num recipiente com água. Se boiar é porque respirou, se não boiar é porque não respirou. Tudo bem? Ainda existe, essa próxima aqui também era um pouco mais específica, da mesma forma que a docimásia histológica de Baltazar. Vamos falar primeiro da docimásia hematopneumohepática de Severi. Como é que funciona essa docimásia, doutor? Hemato vem de sangue. Sangue presente nos pulmões e sangue presente no fígado. Doutor, você concorda comigo que o sangue presente no fígado, se ele tiver o mesmo teor de hemoglobina do que o sangue nos pulmões, você concorda comigo que a criança não respirou? Pedro, por quê? Quer ver? Se o fígado ele tem baixo teor de hemoglobina ou médio teor de hemoglobina e os pulmões apresentam um alto teor de hemoglobina oxidada, no caso pela presença do oxigênio, se der diferença da contagem e da quantidade de hemoglobinas nos dois órgãos, significa que a criança respirou. Por quê? Porque ela enriqueceu os alvéolos que ali estão presentes, fazendo com que o oxigênio se ligasse propriamente dito a molécula que a gente tem de hemoglobina. Então a taxa de hemoglobina verificada nos pulmões e no fígado, se elas forem iguais, a criança não respirou. Se elas forem discrepantes, é porque de fato ela respirou. Tudo bem? E por fim, a docimásia histológica de Baltazar. Doutor, sem dúvida, essa docimásia é uma das principais e muito mais específica do que essas últimas três aqui de cima. A docimásia histológica de Baltazar, o que você tem que saber basicamente é o seguinte, olha só. A morfologia que a gente tem do alvéolo pulmonar é basicamente assim. Quando a criança ela nasce com esses alvéolos todo enrugado, todo fechado, basicamente assim, ó. Imagina, ele fica todo assim, ó, todo fechadinho. Quando você respira, você infla e estica esse alvéolo. Percebeu? Então a microscopia, você vai fazer corte histológico dos pulmões para tentar analisar os alvéolos e os capilares alveolares. Nesse caso, se houver esta morfologia, é porque a criança respirou. Se ele estiver enrugado, é porque a criança não teve chance ainda de respirar. Então esse daqui, ele é muito mais específico e traz um pouco mais de certeza no que tange ao diagnóstico voltado para respiração ou não, em se tratando de análise histológica aí. Tudo bem? Então exige um conhecimento um pouco mais aprofundado dessas docimásias. Eu diria para você que essas quatro docimásias são as que têm maior chance de cair na sua prova. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito do distúrbio de sexualidade. Pedro, você tá de sacanagem. Cara, estamos aqui basicamente no tópico que mais
cai em prova dentro da sexologia forense. Pedro, por quê? Cara, distúrbios de sexualidades, quando você pega o manual de diagnóstico e estatística de doenças mentais, ele classifica os distúrbios de sexualidade de 3 tipos, de 3 formas. Então esse manual, que é o manual norte-americano, ele vai trabalhar basicamente com essa classificação de sexologia forense. Primeiro, ele cita assim, ó, distúrbio para ser distúrbio, ele precisa necessariamente ser exclusivo e duradouro. Pedro, como assim exclusivo e duradouro? Exclusivo porque ele tem uma característica singular, é uma coisa muito específica que você gosta e ele tem que ser duradouro, não é algo... Sabe aquele dia que você acordou e fala, caralho, hoje eu vou pegar essa mulher, eu vou arrebentar, eu vou cuspir, eu vou fazer tudo, né, cara? Isso, se você acordou uma vez ou outra, isso é normal, filho. Todo ser humano sente essa porra. Agora, duradouro é diferente. Duradouro, por exemplo, aquele cara o chamado voyeur. Já ouviu falar de voyeurismo? Por exemplo, o cara que assiste, gosta de assistir a outras pessoas transando, ou até mesmo o seu parceiro ou sua parceira transando com outra pessoa. Pronto, isso é, por exemplo, um distúrbio duradouro. É aquele cara que gosta de fazer isso continuamente, não é uma vez ou outra. Percebeu? Então, para ser chamado de distúrbio de sexualidade, tem que ser exclusivo e tem que ser duradouro. Pedro, mas eu gosto de fazer esse troço aí que você tá me falando aí, mas é só de vez em quando. Isso aí não é distúrbio de sexualidade, isso é normal. Tá, filho? Então, olha só, existem os transtornos sexuais, as parafilias e os transtornos de identidade sexual. Para esse manual, é óbvio que eu vou utilizar o manual que a medicina legal utiliza, basicamente na hora de estabelecer as suas doutrinas. E aí é isso que vai cair para você na prova. Transtornos sexuais. Doutor, transtorno sexual não acaba por ser algo necessariamente patológico. Não é necessariamente algo patológico. Um transtorno sexual, basicamente, é uma desconformidade que existe em relação ao ato sexual. Por exemplo, a pessoa, em alguns momentos, ela está com mais desejo. Existem pessoas que apresentam dor. Existem pessoas que apresentam enfermidade e aí acaba sendo um problema aquela relação sexual, como por exemplo acontece muito. Só para você ter ideia, a tendência, a normalidade é de 1 a 2 crises de candidíase em mulheres saudáveis que têm uma relação sexual frequente ao longo do ano. Então imagina, a mulher que ela está muitas vezes com candidíase, ela apresenta uma coisa chamada dispareunia, que vai ser dor na hora de estabelecer o coito. Então, enfermidade pode ser, principalmente o uso de medicamentos, pode estabelecer isso aí também. Distúrbios orgásmicos, sabe, por exemplo, aquele... O cara, ele olha assim, de repente, molhou a cueca do cara. Tem alguma coisa errada. Pronto, distúrbio orgásmico, beleza? E excitação sexual. Porra, o cara vê a menina vê esse pincel aqui e já fica excitada, cara. Que porra que é essa? Não dá. Então, os transtornos sexuais, na verdade, são atos muito mais normais do que algo que a gente consegue detectar como sendo parafilia. Parafilia é problema. Olha só. Transtorno sexual, apesar de estar classificado dentro de distúrbios de sexualidade, são atos que indicam ainda assim condição de normalidade. Ainda assim condição de normalidade, porque é normal que seja, por exemplo, sentida uma dessas características vez ou outra durante a sua vida. O problema está na parafilia. Esse é o termo que vai cair na sua prova. O que são as parafilias? Doutor, filia vem de afinidade. Para é a afinidade semelhante aos transtornos sexuais, só que condições intensas e pouco habituais. E aí nós vamos ver quais são as principais parafilias já já. Tudo bem? E por fim, os transtornos de identidade sexual. Doutor, dentro dos transtornos de identidade sexual, é aquela pessoa, por exemplo, que ela apresenta uma condição, olha só, patológica, não é aquela condição de normalidade, hein? É aquela condição patológica que ela não se sente, por exemplo, bem com o seu corpo. Imagina, por exemplo, como acontece com os transexuais. Eles precisam necessariamente dessa cirurgia para transferir o seu sexo, porque elas não se veem, por exemplo, como homem ou como mulher. E isto vem a ser um transtorno de identidade sexual. Percebeu que dentre todos esses daqui, aqueles que de fato vêm caindo em prova são aqueles que são necessariamente estranhos quando a gente pega pra ver? Esses daqui são normais a acontecer. Por exemplo, um distúrbio orgásmico. Porra, quem nunca, né, cara? Imagina só, você tá ali na hora, você tá tão empolgado, vai fazer 1 ano que você não faz porra nenhuma e de repente você vai esporra rápido. Aí dá merda, né, cara? Então, isso aqui acaba sendo um pouco mais normal. Agora, parafilia e transtorno de identidade sexual já não. Esses daqui sim são alterações no que tange a distúrbios de sexualidade mesmo, portanto exclusivos e duradouros. Vamos falar então um pouquinho a respeito de quais são esses distúrbios? Doutor, por favor, me acompanhe aqui na tela, que eu trouxe para você quais são os principais distúrbios
trabalhados pela doutrina médico-legal. E aí a gente vai ter que ver algumas nomenclaturas, não é verdade? Vamos lá? Primeiramente, vem comigo na tela, ó. Anafrodisia. Olha só. Diminuição ou deterioração do instinto sexual de homens devido a uma doença de natureza glandular ou nervosa. Então, anafrodisia nada mais é do que uma redução da libido provocada por uma doença de origem nervosa ou glandular. Tudo bem? Anorgasmia. Olha só, orgasmia, você sabe, orgasmo, prefixo an, não. Disfunção sexual rara e se constitui na incapacidade do homem ejacular. O cara transa, mas ele não consegue ejacular nesse sentido, é muito difícil. Existe o bestialismo e a zoofilia. Aí eu não preciso nem dizer, né? Bestialismo ou zoofilia é o desejo sexual por animais. Pedro, isso acontece? Lembra, tem que ser exclusivo e duradouro. Ô Pedro, na época do meu vô da fazenda, calma, não vem me falar essas porcaria aí não, beleza? Vamos lá. Clismafilia ou clismatofilia, pode aparecer com as duas nomenclaturas, tá? Preferência pelo prazer de introdução de líquidos na região retal. Pois é, cara, quem bota água lá no loló sabe que o nome dessa preferência sexual é clismafilia. Existe a coprofilia e a coprolalia. Não vai confundir filia com lalia, por quê? Coprolalia, olha só, Two Girls and a Cup. Você já deve ter assistido alguma vez essa porra na sua vida. E aí você percebe lá, ó, prazer em comer e se alimentar de fezes durante o ato sexual. E na coprolalia é satisfação de ouvir palavra obscena. Perceba que confundir coprolalia com coprofilia é quase que questão de sobrevivência, beleza? Cuidado. Cromoinversão. É pessoa que apresenta atração sexual por pessoas de outra cor apenas. Perceba, distúrbio exclusivo e duradouro. A pessoa só consegue se relacionar com pessoas de outra cor. Percebeu? Dolismo, prazer sexual por bonecas. Pedro, não é pelo refrigerante Dolly? Não, também não, filho. Nada a ver com refrigerante Dolly. Vem de doll, dolismo, boneca, tá? Erotomania. É um tipo de erotismo extremamente mórbido em que o indivíduo é levado pela ideia hiperbólica de amor. Ou seja, na erotomania ela vem de eros. Olha o prefixo eros aqui, ó. Tudo que é o prefixo de eros, ele tem a ver com prazer. Então a pessoa só consegue ter relação com pessoas em que ela de fato ama, só que é aquele amor platônico, é aquele amor intenso que ele nunca consegue alcançar. Depois, existe a etnoinversão, olha só, atração por pessoas de outra etnia, não mais de outra cor. Isso é importante que seja falado, ok? Exibicionismo, desejo de mostrar sua genitália para outras pessoas. O cara fica tirando o Bilal para fora, gosta de mostrar ali a jeba, né, cara? Fetichismo. Fetichismo é o desejo sexual por partes do corpo ou objetos do outro. Olha só, tem gente que tem fetiche por pé, não tem? Fica lambendo o dedão lá da minha, aquele dedão com bastante fungo, sabe? Com onicomicose. Pois é, fetichismo. Então pode ser tanto por objetos quanto por partes do corpo da pessoa. Então imagina, nosso câmera, o que vem a ser frigidez, meu amigo? Pouco vigor sexual da parte feminina devido a vaginismo ou a doença. Imagina só, tá com uma candidíase ali, tá com uma tricomoníase, tá com uma verruguinha, imagina só, pronto. Pouco vigor, o nome disso é frigidez, é aquela mulher fria, lembra assim? E froteurismo? Ah, isso aqui é prazer de encostar ou friccionar pessoas. Isso aqui aconteceu recentemente, esse tipo de distúrbio, pelo laudo da medicina legal, lá nos ônibus e nos metrôs de São Paulo. Inclusive, classificando o tipo penal de importunação sexual em 2018, tá? Gerontofilia ou cronoinversão? Cara, gerontofilia ou cronoinversão é desejo sexual por pessoas idosas. Imagina aquela coroa? O nosso câmera gosta dessas coisas. Então, nesse caso, aquela coroona ali no caso. Beleza? Impotência. Pouco vigor sexual do caso feminino, masculino, né? Enquanto feminino é frigidez. Você percebeu que existem a diferença? Homem é impotência, mulher é frigidez. Lubricidade senil. Cara, grande desejo sexual em idosos. Aqui o idoso fica excitado com muita facilidade. Imagina só, aquele senhorzão, 60, 70 anos, o cara taca a tromba ali em cima, pronto, o nome disso é lubricidade senil, tá? Olha só, meu amigo, masoquismo você nunca mais vai confundir com sadomasoquismo, porque a gente vai falar disso depois. O que é masoquismo? É pessoa sentir prazer... na verdade, ela sente prazer, ela busca prazer quando ela própria sente dor ou imagina que sente dor.
Então, masoquismo é aquela pessoa que gosta de sentir dor ou imaginar que a sente, tá? Cuidado, a gente vai falar já já do sádico. Mixoscopia ou voyeurismo. Doutor, voyeur já caiu em prova esse termo. Então é prazer em espionar ou assistir outras pessoas tendo relação sexual. Só que muitas vezes acontecendo entre casais, tá? Lembra que o distúrbio tem que ser exclusivo e duradouro. Existe também o narcisismo, que é a admiração anormal pela própria imagem. Isso aqui justamente por conta da mitologia lá de Narciso, né? Existe a ninfomania, olha só, ninfomania é muito vigor sexual da parte feminina. Isso aqui também já apareceu até em um filme aí que você consegue detectar. Onanismo, interrupção do ato sexual antes da ejaculação. Esse termo ele já veio caindo em prova. É o famoso coito interrompido, não é? Interrupção do ato sexual antes mesmo da ejaculação. O pigmalianismo ou agalmatofilia, que é o prazer sexual por estátua. Esse termo também já veio caindo aí em prova. Então, esse aqui eu peço para você guardar com carinho. Pluralismo é a famosa orgia, né? Prática sexual com 3 ou mais pessoas. Riparofilia, essa aqui também já veio cobrada em prova. Riparofilia é desejo sexual por pessoa suja. Sabe aquele mecânico tudo suado, cheio de graxa? Ou pessoa que tem desejo sexual por mendigos, indigentes? Pois é, o nome disso é riparofilia. Existe ainda o sadismo, olha só o sadismo. Se por um lado é diferente do masoquismo, você percebeu? O masoquismo, a pessoa gosta de sentir dor. No sadismo, a pessoa gosta de produzir dor na pessoa. Então, nesse caso, a pessoa busca prazer ao fazer outras pessoas sentirem dor ou imaginarem. E aí, por fim, o sadomasoquismo é quem gosta de bater e gosta de apanhar ali na hora. Beleza? Claro, com nível intenso de dor ali, né? Satiríase. Muita vigor sexual da parte masculina, ó. Existe, portanto, a ninfomania e a satiríase. Opa, volta aqui comigo. A ninfomania é muito vigor sexual feminino e a satiríase é muito vigor sexual masculino. Existe o tal do swapping, que já veio caindo em prova também. Prática heterossexual em que casais consentem com a prática de sexo entre parceiros. É o famoso swing também, alguns chamam, né? Então aqui nada mais é do que a troca de parceiros, tá? Casa de swing, muitas vezes acontecendo isso. Cara, que aula, né, velho? Os caras vão achar que é putaria, mas essa porra cai em prova. Essa porra tá no livro de medicina legal, tá, filho? Não é que eu que tô de sacanagem com você, não. Tribadismo, olha só, tribadismo. Sabe esse troço, fala assim, a mulher é lésbica, não é lesbianismo, Pedro? Não, o nome é tribadismo, ó, fricção entre genitálias de mulheres. Então, quando você tem atração sexual por atração entre genitália feminina, o nome disso é tribadismo. Estamos acabando, existe o troilismo, né? O troilismo é a satisfação sexual em observar o parceiro se relacionar com outro, geralmente desconhecido, ok? Diferente do swapping, que é a prática entre casais conhecidos. Existe o uranismo ou a pederastia, que é o homossexualismo masculino, cuidado. A urolagnia, que é prazer sexual em ver, ouvir ou sentir a urina ou ato de urinar durante o sexo. Aí vai falar assim, ah, Pedro, mas eu já ouvi falar de um tal de squirt. Que porra que é essa? Meu amigo, quando a gente trabalha do ponto de vista da anatomia, isso é importante que seja dito, tá? Vem aqui comigo. Existem algumas glândulas específicas próximo da região da bexiga feminina. Algumas mulheres desenvolvem muito bem essa glândula, enquanto outras desenvolvem menos. Esta glândula, ela tende a produzir um líquido e como ela sai pelo mesmo canal urinário, todo mundo acha que às vezes é urina aquilo às vezes na prática sexual. É claro que em alguns casos até é, não é verdade? Porque, né, tenta fingir alguma coisa. Mas existem as glândulas de Bartholin que conseguem fazer basicamente essa função de produção de líquido seminal. Então não é um líquido seminal semelhante ao do homem, tá? Não tem nada a ver, mas existe de fato isso na mulherada. Agora, quando eu trabalho com a urolagnia é urina mesmo, não se confunde com o líquido produzido pelo orgasmo feminino. São coisas muito diferentes ali na prática. Tudo bem? E pra gente fechar, o vampirismo. Desejo sexual por sangue durante a relação. Morder até sair sangue, por exemplo. Ok, doutor? Com isso finalizamos a sexologia e vamos ver como efetivamente isso vem caindo em provas aqui para nós. Olha a nossa primeira questão. Para a pesquisa de presença ou ausência de vida extrauterina, uma das provas que se faz é a docimase hidrostática de Galeno, que se caracteriza habitualmente por... Doutor, quantas fases tem a docimase hidrostática de Galeno? 4 fases, muito simples. Lembra lá?
Primeira fase, árvore brônquica. Segunda fase, você vai cortar. Terceira fase, pedaços pequenininhos. E quarta fase, você amassa para ver se sai bolha. Tudo bem? Vamos para a próxima. A figura a seguir corresponde à realização da docimase hidrostática de Galeno durante uma necropsia de feto para constatação se houve vida extrauterina. Doutor, você percebeu que o pedaço do pulmão está boiando? Se o pedaço do pulmão ele está boiando, olha só, observa-se que fragmentos dos pulmões flutuam no recipiente contendo água. Pode-se afirmar, portanto, que certamente houve vida extrauterina, sendo um nativivo. Olha, Pedro, necessariamente houve essa questão da vida? Necessariamente, certamente não, mas é muito possível que isso tenha acontecido. Olha só, o problema está nesse certamente. Olha B, é possível que seja um nativivo ou um falso positivo decorrente de manobra de reanimação. Isso aqui é muito mais plausível com a prática do que a gente afirmar algo com certeza, não é verdade? Se essa criança ela nasceu, respirou, mas, por exemplo, não tinha desenvolvimento ou atividade cerebral, então, nesse caso, poderia sim ser um falso positivo. Portanto, a segunda, gabarito, é a letra B. Olha a próxima. Assinale a opção que apresenta corretamente um ato libidinoso e a sua respectiva definição. Dolismo é a atração lasciva preferencial por prostitutas. Não, dolismo é por bonecas, portanto, questão errada. B, troilismo é a prática sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Na verdade, não, também errado. Andromimetofilia é a predileção sexual para atos com parceiros de ambos os sexos. Não, andro significa masculino, homem. É a mulher que imita o homem na hora de se trabalhar, por exemplo, com um ato sexual. Então, com parceiros de ambos os sexos? Não, necessariamente do sexo feminino. Apotemofilia é prazer sexual com pessoa amarrada. Também não. E, por fim, a pigmalionofilia, que é atração patológica por estátuas. Lembra o que eu trabalhei com você? Estátua é exatamente a pigmalionofilia. Ou também pigmato. Alguns chamam a depender do tipo de doutrina. Não é verdade? E por fim, vamos lá, com relação às parafilias, desenvolvem-se exclusivamente após os 18 anos de idade, não podendo ser diagnosticadas durante a adolescência. Doutor, errado. Pedro, por quê? Porque como se trata de um distúrbio exclusivo e duradouro, e por ser um distúrbio, ela dura desde a sua infância mesmo. Então não é que só pode ser diagnosticado com os 18 anos, nada a ver isso daí, questão errada. Tudo bem? Com isso, doutor, fechamos, portanto, o assunto de sexologia forense. Espero que tenha ficado bastante claro. É uma aula com muito termo técnico. Cara, não tem jeito. Isso aqui é minha recomendação. Se está no seu edital sexologia, você vai ter que ler isso aqui um pouquinho antes da prova para ficar armazenado ali na memória de curto prazo e para você também fazer as devidas referências com os termos técnicos utilizados pela sexologia.